Olá, olá pessoal, voltando aqui e como promessa é dívida, eu falei para você no final da última aula que eu estaria iniciando essa aula resolvendo rapidamente essa questão que tem a ver também com ligações químicas, tá? Vem comigo aqui, vamos lá. As propriedades exibidas por um certo material podem ser explicadas pelo tipo de ligação química presente entre suas unidades formadoras. Em uma análise laboratorial, um químico identificou para um certo material as seguintes propriedades. Presta atenção que por isso que eu chamei a atenção às propriedades das ligações na última aula. Olha qual foi a observação dele, ó. Alta temperatura de fusão e ebulição. Então quer dizer que tem alto ponto de fusão e ebulição, né? Boa condutividade elétrica em solução aquosa. Quer dizer que se eu colocar em solução aquosa, em meio aquoso, com água, vai conduzir bem a eletricidade, né? Mau condutor de eletricidade no estado sólido, ou seja, ele sólido sem ser dissociado, não conduz bem a eletricidade. Essas características, pessoal, tem a ver com o quê? Parece com quem? Com ligação iônica, né? Inclusive, eu até deixei lá ali marcado aí para a gente ganhar tempo. Ligação iônica. Lembra a ligação iônica? Que eu disse que era o sais. Os sais era exemplo de ligação iônica. O cloreto de sódio. Vamos pegar o cloreto de sódio como exemplo. Cloreto de sódio. Ele sólido, sal, branco, sólido. Não conduz corrente elétrica quando sólido. É um mau condutor. Mas se eu pego o sal de cozinha e coloco em água e meio aquoso, ele vai fazer o quê? Ele vai dissociar, gerando íons Na+Cl-, que vai fazer o quê? Que ali eu tenho uma solução eletrolítica, que vai conduzir bem a eletricidade. Só que o sal de cozinha, por fazer a ligação iônica, apresentam altos pontos de fusão e ebulição. Então, todas essas características aí direcionam para compostos que realizam ligação iônica. Resposta à letra D. Tá bom? Promessa é dívida a cumprir. Mas agora, funções inorgânicas. Estamos diante de um dos assuntos que mais caem. Pessoal, eu preparei 10 assuntos que basicamente têm probabilidade acima de 90% de cair. Eu não vou dizer 100% não, tá? Para não dizer, que rapaz arrogante, quer dizer que você sabe tudo. Não. Vamos dizer assim, acima de 90%. Com certeza, ou seja, uma probabilidade acima de 90% é altíssimo. É basicamente assim, vai cair, meu amigo. Estuda que vai cair. Então, são 10 assuntos com probabilidade gigante de cair funções inorgânicas. Não é diferente. Então, da mesma forma que eu fiz na última aula, eu vou trazer aqui pincelado de forma objetiva as principais propriedades de cada composto inorgânico, tá bom? Então, de antemão, estamos aqui mais uma vez, sou o professor Francisco Coutinho, nos procura aí nas redes sociais, estamos juntos para sempre te ajudar, aluno aí da rede pública estadual de Pernambuco. Grande abraço, vamos lá, vamos iniciar! E como sempre, eu começo com uma pequena introdução. As funções inorgânicas são substâncias químicas agrupadas em famílias porque têm propriedades semelhantes. Elas se diferenciam somente no comportamento que apresentam quando entram em contato com a água. E elas estão divididas em 4 grupos: as bases, os ácidos, os sais e os óxidos. Tá bom? Então, presta bem atenção que esses 4 grupos são de extrema importância para a química inorgânica. Você tem que estudar os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, junto com sua nomenclatura e tal, mas foca também nas propriedades. Vá por mim. As propriedades é top. Então tá aí. Ácidos, bases, sais e óxidos. Tá bom? Um depende do outro também, tá? Um depende do outro. Então, tem que saber um para poder saber o outro aí. É assim que funciona. Já disse, química é acumulativa. Então, funções inorgânicas são essas. Então, falando um pouquinho aqui do conceito de ácidos, nós temos alguns conceitos para ácidos, tá? Os ácidos diarrênios, os ácidos de Brocellori, os ácidos de Lewis. Temos alguns conceitos para ácido. Porém, eu quero focar agora no conceito de ácido-base diarrênios. Tá? E o que esse conceito ácido-base diarrênios fala sobre os ácidos? Diz assim, toda substância
que em solução aquosa ioniza-se liberando como um único tipo de cátions íons H+. Ou seja, ele libera H+ ali, ó, tá ali H+ na solução. Tá? Então, essa definição aí de Arrhenius. E observe que ele diz assim, ó, sofre ionização. Cuidado com a casca de banana. Cuidado. Ele pode trazer outro nome, que é a dissociação. E por que não é dissociação? Porque os ácidos são compostos moleculares. Compostos moleculares, em geral, não conduzem corrente elétrica em meio aquoso. Tem algumas exceções, como os ácidos e a amônia. Então, composto molecular em meio aquoso, para conduzir corrente elétrica, ele não dissocia, ele ioniza. E quem é que dissocia? Compostos iônicos. Isso nós vimos na aula de ligação química. O que é um composto iônico, o que é um composto molecular. Composto molecular que faz ligação covalente. Você está vendo que é uma sequência lógica, tá bom? Então grava isso aí, tá? Os ácidos vão liberar H+ em meio aquoso, pois sofrem ionização. Uma vez que ele sofre ionização, é porque aquele meio conduz bem a eletricidade. Tá? Outra coisa importante é que nós temos alguns tipos de ácidos. Nós temos os hidrácidos, que é do tipo hidrogênio ligado a um elemento eletronegativo, tipo HCl, tá? O ácido clorídrico, que é conhecido aí no seu corpo, tá? Como suco gástrico, é ele que está lá no estômago, que vai fazer auxiliar ali na digestão. Grava esse nome, grava esse nome. E temos também os oxiácidos. Os oxiácidos do tipo HXO. Tem oxigênio na parada. Vamos dar um exemplo aqui para vocês bem top, um exemplo top. H2SO4, ácido sulfúrico. Tá? O ácido sulfúrico é um tipo de oxiácido. Então grava isso aí que ácido vai cair. E vindo agora para as bases, tá? As bases, nós temos aí como principal característica as bases que são formadas pelos elementos da família 1A e 2A. Família 1A e 2A vão formar, em geral, as bases mais fortes. E essas bases devem estar ligadas a quem? A famosa hidroxila, o OH, tá? OH. Vindo para o conceito de ácido base de Arrhenius, ele vai dizer que as bases serão compostos que, quando ali dissociados em meio aquoso, vão gerar o quê? Íons OH-. OH-, a famosa hidroxila, tá bom? Então grava essas definições de ácido, de base, saber olhar para o composto, identificar. Coloquei aqui, ó, algumas características principais: classificação, número de hidroxila, força, solubilidade. Essas características são cobradas em prova, meu amigo. Então já grava, vou te dar o bizu. Vou te dizer aqui uma base muito conhecida, tá? Que muita gente faz confusão. Já ouviu falar no NaOH, o hidróxido de sódio? Já ouviu falar? Não ouviu não, foi? Pois eu vou te dizer agora. O hidróxido de sódio é uma base muito forte. Já grava, bases fortes são formadas por elementos da família 1 e 2A. Só que aí no teu dia a dia, você conhece o hidróxido de sódio como outro nome, como soda cáustica. Cuidado, pelo amor de Deus, para dizer a soda cáustica é um ácido. Faz isso não, faz isso não. A soda cáustica não é um ácido. A soda cáustica é uma base bem forte. É o NaOH, tá bom? Então grava aí essas observações. E uma base fraca, a amônia, NH3, é uma base fraca, tá? Ok? Tudo tranquilidade. Porém, eu disse para você que essas funções inorgânicas, elas caminham juntas. Uma conversa com a outra, tá? Então, olha bem. Já ouviu essa escala aqui? Chamada escala de pH, potencial hidrogeniônico. Provavelmente o seu professor já fez algum experimento com você para medição do pH, para saber se aquela substância tem característica ácida, tem característica básica.
Já fez, já? Então observe aí. A escala de pH, ela vai de 0 a 14. E podemos afirmar aqui para você que se o pH for menor que 7, ele será ácido. Se o pH for igual a 7, ele será neutro, que nós temos os sais, que eu vou falar daqui a pouco. E se for maior, ele vai ser básico ou alcalino, tá? É das bases. Então, pH cai muito. E aqui já vem introduzindo os sais, tá? Os sais, também compostos inorgânicos, são oriundos de uma reação de neutralização. Veja como faz sentido. O ácido tem pH menor que 7. A base tem pH maior que 7. O meio termo, quem é? É o neutro. Então, o ácido e a base vão se neutralizar, formando quem? Sal e água. Então, anota aí, reação de neutralização. Um ácido mais base, que gera sal mais água. Aí temos aqui, tá, uma classificação geral dos sais, da mesma forma que eu fiz com as bases, tá? Então você já vai observar aí a natureza dos sais, a solubilidade deles, tá? Existem sais que são mais solúveis que outros, mas de modo geral os sais são bem solúveis em meio aquoso. Lembra de quem? Cloreto de sódio, NaCl, o sal mais conhecido, que está presente aí até na sua alimentação. Que o que faz mal não é o sal em si, o que faz mal é o sódio que está no sal, tá? Então presta atenção aí na natureza dos íons, na solubilidade e principalmente, que eu vou repetir aqui para vocês, na reação de neutralização. É esta reação de neutralização, que nós vamos formar quem? Os sais. Olha um exemplo aí para você gravar. HCl, ácido clorídrico, é um ácido. Está reagindo com NaOH, hidróxido de sódio, que é uma base. Eu falei dos dois na aula de hoje. Então observe que eles estão reagindo entre si e no outro lado forma quem? NaCl mais água. Ou seja, o cloreto de sódio mais água. Eles fizeram uma reação de neutralização, que observe que o pH do ácido é menor que 7, o pH da base é maior que 7 e o pH do sal lá formado é igual a 7. Ele é neutro. Tá bom? Então, grava a reação de neutralização aí na tua prova que pode cair. E por fim, olha aí, CO2. Vamos falar dos óxidos, tá? Olha aí, dióxido de carbono. Olha bem, o que são os óxidos? Compostos binários. Resumindo, só tem 2 elementos químicos e um desses 2 elementos químicos obrigatoriamente tem que ser o oxigênio. E o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Certinho? Tudo beleza para vocês? Então, deixa eu voltar aqui só para fazer um último comentário para vocês, antes de finalizar. Os óxidos, grava aí esses óxidos que eu vou dizer para vocês, tá? Dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido aí de nitrogênio, tá bom? Óxido de magnésio, esses óxidos são óxidos que provavelmente devem estar presentes aí na sua prova, e principalmente o dióxido de carbono e o monóxido de carbono. E a diferença entre eles é que o dióxido de carbono não tem uma toxicidade tão alta quanto o monóxido, que é muito tóxico, tá bom? Mas ambos são óxidos. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí. Tchau, tchau e até a próxima.